Bíblia, edição israelita. Livro de Êxodo, livro de Shemot, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 51. Versículo 1. Naquele momento, Yahweh falou a Moshe e Arão na terra do Egito, dizendo, versículo 2. Este mês será para vocês o princípio dos meses. Este vós será o primeiro dos meses do ano. Versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 4. Mas se a família for pequena demais para o cordeiro, tomá-lo juntamente com o vizinho, mas o próximo de sua casa, conforme o número de alma, conforme ao comer de cada um. Farei a conta para o cordeiro. Versículo 5. O cordeiro ou o cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis da ovelha ou das cabras. Versículo 6. E guardarei até o 14º dia deste mês. Toda a assembleia da congregação de Israel matará à tardinha. Versículo 7. Tomarão do sangue e pô-lo a ambos a umbraia na verga da porta, nas casas em que comerem. Versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo e pães sem fermento, com erva amargosa a comerão. Versículo 9. Não comerei dele cru, nem cozido em água, mas assado ao fogo, a sua cabeça com as suas pernas, com a sua frissura. Versículo 10. Cada dele deixarei até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-ei no fogo. Versículo 11. Assim comerei os seus lombos, cingido o seu sapato nos pés, e o seu cajado na mão, e comerei apressadamente. Esta é a Pessaque de Yahweh, a Páscoa de Yahweh, que é a Pessaque em hebraico. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, sobre todos os poderosos do Egito. Executarei juízo, eu sou Yahweh. Versículo 13. Mas o sangue vós será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vocês, e não terá entre vocês praga para vós destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14. Esse dia vós será por memorial, e celebrarei por festa a Yahweh. Através das suas gerações, celebrarei por regulamento vitalício. Versículo 15. Por esses 7 dias, comerei pães sem fermento. Logo ao primeiro dia, tirarei o fermento das suas casas. Porque qualquer que comer pão levedado com fermento, entre o primeiro e o 7º dia, esse será cortado de Israel. Versículo 16. E no primeiro dia terá uma sagrada convocação. Também ao 7º dia terei uma sagrada convocação. Nele não fará trabalhos algum, senão o que diz respeito ao que cada houver de comer. Somente isso poderá ser feito por vocês. Versículo 17. Guardarei a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei
o seu exército da terra do Egito, pelo que guardarei esse dia através das suas gerações, por regulamento vitalício. Versículo 18. No primeiro mês, ao 14 dia do mês, à tarde, comerei pães sem fermento, até 21 do mês, à tarde. Versículo 19. Por 7 dias não se ache fermento algum nas suas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, esse será cortado da congregação de Israel, tanto primogênito como natural da terra. Versículo 20. Naquele nada levedado comerei em todas as suas habitações. Comerei pães sem fermento. Versículo 21. Chamou Moshe todos os longéveos de Israel e diz a ele: vão e temai vós, cordeiro segundo a sua família. E chamou Moisés todos os longéveos de Israel e disse ele: vão e tomai vós cordeiro segundo a sua família, imolai e passai e peçai. Versículo 22. Então tomarei um molho de isopo e bebê-los eis no sangue que estiver na bacia. Marcarei com ele a verga da porta e os 2 umbral, mas nenhum de vocês sairão da porta da sua casa até pela manhã. Versículo 23. Porque o Iau passará para ferir aos jepisos, e ao ver o sangue na verga da porta, e ambos os umbrais, Iau passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em sua casa, para vós ferir. Versículo 24. Por conseguinte, guardarei isto, por regulamento, para vocês e para os seus filhos, para sempre. Versículo 25. Quando tiver entrado na terra que o Iau vos dará, como tem prometido, guardarei este culto. Versículo 26. E quando seus filhos vos perguntarem, que quereis dizer com este culto? Versículo 27. Responderei: este é o sacrifício da Páscoa, que é escrito aqui, Peschasse de Iau, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito. Quando feriu os egípcios, livrou as nossas casas, então o povo inclinou-se e adorou. Versículo 28. Foram os filhos de Israel e fizeram isso como Iau ordenaram a Moshe, e Arão assim fizeram. Versículo 29. E aconteceu que à meia-noite Iau feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito filho de Paró, que se assentava em seu trono, até o primeiro filho do cativo que estava no cárcere, todos os primogênitos dos animais. Versículo 30. E Faraó levantou-se de noite, e ele, todos os seus servos e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Versículo 31. Então Paró chamou Moshe e Arão de noite e disse: levantai vós, sai do meio do meu povo, tanto vocês como os filhos de Israel, e de servir a Iau, como tem dito. Versículo 32. Levai também convosco os seus rebanhos, o seu gado, como tem dito, e ide e abençoai-me a mim. Versículo 33. Os jebuseus pertavam ao povo, e apressando-se por lá, lançá-los da terra, porque dizia: estamos todos mortos. Versículo 34. Ao que o povo tomou a massa, antes de que ela levantasse, e a amassadeira atada em seus vestidos, sobre os ombros.
Versículo 35. Fizeram os filhos de Israel conforme a palavra de Moshe, e pediram aos egípcios joia de prata e joia de ouro e vestido. Versículo 36. E Yahweh deu ao povo benevolência aos olhos dos egípcios, de modo que ele dava o que pedia, e despojaram os egípcios. Versículo 37. Assim viajaram os filhos de Israel de Ramassés a Sucote, cerca de 600.000 homens de pé, sem contar as crianças. Versículo 38. Também subiu com ele uma grande mistura de gente em rebanho, e manada uma grande quantidade de gado. Versículo 39. Cozeram os bolos sem fermento da massa que levaram do Egito, porque ela não se tinha levedado, uma vez que foram lançados do Egito e não puderam deter-se, nem havia preparado comida. Versículo 40. Naquele momento, o tempo que os filhos de Israel moraram no Egito foi de 430 anos. Versículo 41. E aconteceu que ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todo o exército de Yahweh saiu da terra do Egito. Versículo 42. Esta é uma noite que se deve guardar a Yahweh, porque tirou da terra do Egito. Esta é a noite de Yahweh, que deve ser guardada por todos os filhos de Israel, através das suas gerações. Versículo 43. Disse mais Yahweh a Moshe e Arão: esta é a ordenança da Pessache, que tem o nome de Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Versículo 44. Mas todo servo comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, comerá dela. Versículo 45. O forasteiro e o assalariado não comerão dela. Versículo 46. Numa só casa se comerá o cordeiro. Não levarei daquela carne fora da casa, e nem quebrarei ossos algum. Versículo 47. Toda a congregação de Israel observará isto. Versículo 48. Quando, porém, algum estrangeiro peregrinar entre vocês e quiser celebrar a Pessache, que é a Páscoa, o Yahweh, oferecer Yahweh, circuncidem-se todos os seus varões. Então se chegará e celebrará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Versículo 49. Terão mesmo Torá que é a lei, para o natural, para o estrangeiro que peregrinar entre vocês. Versículo 50. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como Yahweh ordenaram a Moshe, e Arão assim fizeram. Versículo 51 para terminar. E naquele mesmo dia, Yahweh tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo o seu exército. Este foi o livro de Êxodo, o livro de Shemote, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 51, para terminar. Fica todos na paz até o próximo capítulo, se for da vontade do Pai Eterno, o nosso Yahweh, se Ele quiser.